Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O anjo da guarda salvou a vida da minha irmã. A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e ela conta que há alguns dias atrás a irmã mais nova dela, que tem 7 anos, foi dormir na casa dela. Porque a moça que nos conta esse relato já é casada e mora em outra cidade. E há 3 anos descobriram que essa irmã mais nova dela tem diabetes tipo 2, hereditária, e não tem cura. Então todos os dias a irmã dela precisa tomar insulina. Então nesse dia que a irmãzinha dela foi dormir na casa dela, durante o dia ela conseguiu controlar direitinho a insulina da irmã. Só que foi durante a noite que a coisa aconteceu. Então, como todos os dias, antes de dormir, ela precisa tomar um outro tipo de insulina, é uma mais forte, porque durante o sono a diabetes dela sobe muito. Então esse outro tipo de insulina, não sei, uma dose mais forte, sei lá, é o que controla durante a madrugada a diabetes. Então, como de costume, ela tomou essa insulina dela e foi dormir. Só que nessa noite, ela não sabe o que aconteceu, porque sempre que ela vai dormir lá, ela dorme no quarto de visitas. Só que essa noite, a moça que nos conta esse relato, quis que ela dormisse no quarto, junto com ela. Então ela foi lá, pegou o colchão, colocou do lado dela na cama, assim, do lado da cama dela no chão, e a irmã dela dormiu junto com ela essa noite. E aí, quando foi por volta de meia-noite e pouquinho, ela, a moça que nos conta esse relato, ouviu a voz da mãe dela do lado da cama dela chamando. Ó, detalhe que a mãe dela mora em outra cidade, a uns 30 quilômetros de distância. E a mãe dela dizia o seguinte: Isabela, verifica a diabetes da Júlia. Ela conta que deu um pulo da cama, olhou em volta e a mãe dela não estava lá. Então ela foi correndo para ver a diabetes ali da irmã. E aí então ela foi verificar a glicemia da irmã. E por incrível que pareça, estava muito baixa, a ponto dela começar a convulsionar ali. Aí ela correu, pegou um pedaço de chocolate e deu para a irmã dela comer, para que imediatamente subisse ali a glicemia, e esperou 15 minutos, mediu novamente e viu que tinha subido, normalizou. Ela ficou assustada, mas imensamente grata a Deus por ter, conseguido ver aquilo a tempo. E aí foram dormir de novo. E aí quando foi 3 horas da manhã, ela escutou a voz da mãe dela de novo pedindo para verificar a glicemia da Júlia. Ela deu um pulo da cama. Só que dessa vez, além de ouvir, ela sentiu alguém chacoalhando ela na cama. Tipo, vai ver a glicemia, e chacoalhando na cama. Ela jura que chacoalhou ela na cama. Então ela correu, foi medir a glicemia de novo e de novo estava muito baixo, estava mais baixo do que da outra vez. Aí ela correu, pegou outro pedaço de chocolate, deu para ela comer como da outra vez, esperou os 15 minutos, mediu de novo e normalizou. E aí depois dessa segunda vez, dormiram tranquilamente até amanhecer e nada mais aconteceu. E ela diz que não sabe se foi o anjo da guarda da irmã dela que usou a voz da mãe para avisá-la, para acordá-la, para salvar a irmã dela. Se foi um tipo de sexto sentido da mãe dela, que de tanto pensar nisso, talvez se preocupar, com a filha, acabou que a irmã mais velha sentiu isso e conseguiu ajudar no momento certo. Ela não sabe o que foi, mas agradece a Deus o livramento que teve. Peguei um ônibus para Sete Além? A moça que nos conta esse relato tem 24 anos, mas na verdade quem conta esse relato é a avó dela, Dona Elisa, de 83 anos. Dona Elisa é uma típica senhorinha que viveu e cresceu no sítio. Hoje ela mora na cidade. Mas ela sempre conta aí para os netos muitas histórias que se passaram no sítio, inclusive de lobisomens e coisas desse tipo. Mas ela diz que o mais incrível é por conta da idade dela, 83 anos, ela ainda conta tudo do mesmo jeitinho, sem mudar uma vírgula. E ela acha isso muito interessante. Então agora que vai o relato da avó.
Então a avó dela, uma certa tarde, ela não lembra que mês que era, nem que ano que era, mas uma certa tarde ela acabou cochilando, lendo a Bíblia. Ela estava lendo lá o Salmo 91 e acabou cochilando. E ela acabou entrando num sono ali, acabou dormindo, mas o sonho que ela teve não parecia bem um sonho, era muito real. Ela sentia muito bem tudo aquilo que ela tocava, o vento que batia nela, era diferente dos outros sonhos. Era muito real. Então, ela estava ali, no sonho, entre aspas, parada no ponto de ônibus, esperando o ônibus que ia para a cidade. E o ônibus demorou a passar, mas chegou. E aí, quando ela entrou no ônibus, viu uma coisa surpreendente, porque o ônibus não tinha motorista, ele rodava sozinho. Também não tinha cobrador, mas o ônibus estava cheio de gente. A maioria homens, que tinham um rosto muito estranho, eram muito feios e todos eles sorriam, riam, na verdade gargalhavam para a avó da moça que nos conta esse relato. Olhavam para ela e gargalhavam com aqueles rostos feios, esquisitos, até que uma moça foi até ela. Uma moça que estava lá dentro disse para ela que não sabia para onde aquele ônibus ia. E aí a avó conversou com essa moça e resolveram descer desse ônibus. E nesse momento, um daqueles homens ali que sorriam, aqueles homens esquisitos lá, virou para elas e disse que aquele ônibus não ia para a cidade não, e que era melhor elas descerem. Ela conta que ficou apavorada e deu sinal para o ônibus parar. E aí assim que ela desceu do ônibus, o telefone da casa dela tocou. Na mesma hora que ela desceu do ônibus, o telefone tocou, ela acordou e correu atender o telefone. E quando atendeu, era uma moça no telefone. E a moça simplesmente perguntou se ela poderia ler um salmo da Bíblia para ela. Ela disse que sim. E disse que ela ainda estava suada, assim, e meio que desesperada por conta do sonho. E aí a moça leu para ela um salmo, que ela não se lembra qual. Ela simplesmente leu o salmo e disse que no dia seguinte ela ligaria de novo para ler mais salmos para ela. Porém, nunca mais ligou. Ela conta que essa moça no telefone não pediu nada, não falou nada além disso. Ela só quis ler um salmo para ela e desligou. Mas para a avó da moça que nos conta esse relato, essa moça era um anjo que arranjou alguma forma de tirá-la daquela situação, de tirá-la daquele ônibus. Ela acredita que se não fosse aquela moça, aquele ônibus não pararia e vá saber para onde que ela ia, onde ela ia parar com esse ônibus. E por fim, a moça que nos conta o relato diz que acredita que esse ônibus talvez estivesse indo para Sete Além, mas essa moça salvou a avó dela de ir para lá. Ela veio só para me conhecer? O moço que nos conta esse relato diz que isso não sai da cabeça dele, que isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2018. E diz que antes de começar o relato em si, ele quer explicar aqui que ele é um cara muito quieto, ele é muito na dele, e mesmo assim diz que as pessoas teimam em se aproximar dele, em querer fazer amizade. Ele conta que não precisa fazer nada para fazer amigos. Ele simplesmente está na dele, as pessoas chegam, faz amizade. Ele confessa até que nem sabe como chegar numa menina, porque todas as vezes que ele namorou, sempre elas chegavam até ele. Ele não fazia nada. Ele ainda confessa que é um cara bem estranho, bem assim peculiar, tanto visualmente quanto assim de personalidade, porque ele é muito sério e ele não vê assim o porquê de atrair tantas pessoas assim para ele. Ele realmente não entende porque as pessoas se aproximam, sendo que ele é assim meio estranho. Ele diz ainda que é do tipo que tem que ver para crer, que não tem nenhuma proximidade com nenhuma religião ou coisa do tipo, nem mesmo tanta afinidade com o paranormal, mas que, como o irmão dele diz, desde pequeno, que diz que ele é uma vítima do paranormal. Então, no dia 11 de setembro, ele estava dormindo quando, de madrugada, acordou com a paralisia do sono. Mas estava tudo normal, ele não conseguia se mexer até que ele ouviu um oi, que era uma voz de mulher. E até que diz que era uma voz meio que conhecida, parecia que ele conhecia aquela voz. E ele disse que talvez até conhecesse de quem era a voz, talvez conhecesse a pessoa de vista, não sei, mas
A voz era familiar, mas ele não sabia dizer ao certo de quem era. E ele só respondeu: quem é que tá aqui? Mas ele não conseguia mexer a boca, ele respondeu isso assim em pensamento. E de repente apareceu um vulto em cima dele. Era uma garota. Ele disse que era, só que era assim, era tudo escuro, era uma sombra, como se fosse uma sombra, mas ele podia ver o cabelo, tipo Chanel, assim, era um cabelo curto acima do ombro, Chanel. E diz que a moça segurou no rosto dele e estava com o rosto dela bem perto do rosto dele também, assim, mas mesmo tão perto ele não podia ver nada, ele só via aquela sombra. E por algum motivo ele não sentia medo, nem desespero, nada, parecia que era uma coisa normal. E ela disse novamente, oi. E ele disse que essa forma dela dizer oi, a forma que ela segurava o rosto dele, que ela estava ali, era como se ela estivesse maravilhada em estar vendo ele, como se ela sempre quisesse vê-lo. E essa estava sendo a oportunidade, sabe? E aí rapidamente ele conseguiu mexer a boca e perguntou, quem é você? Só que aí ela sumiu de cima dele. E ele perguntou de novo, quem é que tá aí? E aí ela disse, gire a mesa. Aí ele não entendeu se ela disse se gire a mesa era o nome dela ou se ela disse gire a mesa, tipo vire a mesa, sabe? E ele disse que a única mesa que ele tinha ali era a mesinha do computador, mas ele estava paralisado, ele não conseguia se mexer, como que ele ia girar a mesa do PC? Então ele simplesmente inclinou a cabeça assim para que a visão dele girasse a mesa, entendeu? Assim, ó, para ficar meio que de ponta cabeça. E quando ele fez isso, ele viu algo que ele não sabe dizer exatamente o que era ou o que queria. E ele viu aquela garota ali, ó, inteira, de corpo inteiro, na frente da mesinha do computador. Só que ela viu toda a silhueta ali, só que ela era de sombra. Ela estava ali, de corpo inteiro, olhando para ele. E ele disse que ela parecia não usar roupas. Parecia que não tinha roupas, tinha um corpo um tanto atraente, mas ele via só a silhueta. E as pontas do cabelo mexiam constantemente, acho que como se tivesse um vento nela, assim, tipo Beyoncé, sabe? E dessa vez ele pôde ver até os seus olhos. O branco do olho se destacava naquele escuro e a íris dela era bem azul e parece que brilhava no escuro. E aí ela abriu um sorriso que mesmo no escuro dava para ver assim os dentes brancos dela. E mesmo nessa hora ele não sentia medo, nem pavor, nem nada. Ele só sentia tipo curiosidade. E na hora que ela sorriu para ele, ela simplesmente disse, eu vim da escuridão. E aí ela sumiu. E na hora que ela sumiu, ele pôde se mexer novamente. E aí quando ele foi levantar da cama, ele percebeu que os dois gatos dele estavam ali parados, olhando para a mesinha do computador, para a escrivaninha. Os gatos não se mexiam, eles estavam ali estáticos, olhando para a mesinha. Mas ele conta que ele não via nada ali. Mas os gatos não saíam, parecia que eles estavam vendo alguma coisa. Os gatos ficaram ali cerca de 5 minutos e ele sem entender nada. Os gatos não saíam de jeito nenhum dali, até que ele foi lá, deu uma mexida na ração dos gatinhos. Aí a hora que mexeu a sacola de ração, aí os gatinhos saíram e foram atrás da ração. E para finalizar, ele não sabe quem era aquela moça e o que queria com ele. É um mistério. Proteção em forma de cachorro. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela e com a irmã dela quando ela tinha 15 anos. Hoje ela tem 28. Para entender melhor, ela diz que a família dela é umbandista e ela é médium vidente. E diz que por ser médium e praticante de umbanda, o sobrenatural não é assim tão sobrenatural para ela. Dito isso, vamos ao relato. Então ela diz que a irmã dela trabalhava em uma lanchonete pequenininha, porém muito movimentada, porque era ao lado de uma faculdade bem grande aí da cidade dela. Só que o patrão da irmã dela sofreu um acidente de carro e veio a falecer. E como as filhas dele não quiseram assumir a lanchonete, quem assumiu foi a irmã dela. E ela conta que as famílias são muito amigas, a família dela e a família do ex-patrão.
e que até hoje as filhas dele frequentam a casa delas. E quando a irmã dela assumiu a lanchonete, contratou a irmã, a moça que nos conta esse relato, para trabalhar lá e ajudá-la. Então, ela conta que estudava de manhã e à noite ajudava a irmã na lanchonete. Ela conta que atendia o balcão, atendia aos telefonemas, servia as mesas, cuidava do caixa. E a irmã dela ficava lá fazendo os lanches. E como ela disse, a lanchonete era bem movimentada. Ela conta que os preços eram ótimos. Para você ter uma ideia, o hambúrguer simples deles custava R$1. Imagina só, os estudantes adoravam. Diz que muitos comiam lá todos os dias. Ela conta que a lanchonete era um cubículo, ficava numa esquina. Mas tinha dia que a calçada ficava cheia de gente, diz que parecia encontro de jovens, de tanta gente, lotava. Porém, quando os alunos entraram de férias no final do ano, o movimento caiu demais. Durante a semana não vendia quase nada. E por ser um bairro antigo da cidade, com muitos moradores idosos, o final de semana também não era muito agitado. Mas mesmo assim elas abriam a lanchonete todos os dias. E como a moça que nos conta esse relato estava de férias da escola dela também, ela estava dormindo na casa da irmã, que era mais próximo à lanchonete. Assim, era mais próximo em relação onde ela morava, porque mesmo assim a irmã dela morava dava assim da casa da irmã dela até a lanchonete uma meia hora de bicicleta. Bom, o relato aconteceu mesmo numa noite de sábado. Ela conta que foi uma noite estranha, um dia estranho. Sabe, tava estranho, parecia que era uma sensação de que alguma coisa ia acontecer. Ela conta que ela e a irmã passaram o dia pensando se abririam ou não a lanchonete naquele dia, mas acabaram que decidiram abrir, afinal elas tinham que trabalhar, né? Ela fala que, pensa numa noite que não passava a hora nunca. Elas abriram 8 horas da noite e o tempo não passava. Não só o tempo não passava nada, não passava uma pessoa na rua, não passava um cachorro, não passava um carro, absolutamente nada. Tava um vazio imenso. Quando deu 10 horas da noite, elas ainda não tinham vendido absolutamente nada na lanchonete. Quando um senhor vizinho lá, que ficava 2 casas depois da lanchonete, ligou pedindo para elas levarem um lanche para elas lá. Foi a única venda da noite, R$10. Ele pediu 2 lanches e uma Coca 600. 2 lanches, uma Coca 600 por R$10, realmente o preço era ótimo. E depois dessa venda, a irmã dela decidiu fechar ali a lanchonete aquela noite. Não tinha por que elas ficarem abertas ali, não tinha nada, ninguém, não ia melhorar o movimento. Acabaram que elas mais que perderam dinheiro aquela noite do que ganharam. Então a irmã dela foi lá na cozinha, guardar as comidas, arrumar o que tinha que arrumar na cozinha. E a moça que nos conta o relato foi lá para fora recolher as mesas, dobrar as mesas, as cadeiras. E enquanto ela estava lá fora, guardando as mesas de ferro ali, passou um carro com um som alto e uns rapazes dentro do carro e passaram olhando para elas. E aí eles subiram, deram a volta no quarteirão e passaram novamente encarando. Ela diz que, como é muito medrosa, largou as coisas lá fora, entrou correndo e contou para a irmã dela o que ela tinha visto. Ela conta que a irmã não falou nada, mas ficou preocupada e falou que era para ela guardar logo as coisas, para elas irem embora logo. Ela conta que passou a mão numa faca de serrinha que tinha lá, que foi a única coisa que ela achou, e foi lá para fora com a faca na mão. Quando o carro veio novamente, só que dessa vez estava com o som desligado, os faróis desligados, e ele veio se aproximando. E ela disse que já apontou a faca ali, porque o primeiro que viesse ali tentar alguma coisa, ela pelo menos estava com a faquinha na mão. E quando o carro estava próximo dela, o carro parou. E o rapaz que estava ali no banco do passageiro abriu a porta para sair. E no que ele foi saindo do carro, o motorista gritou: "Fulano, entra no carro, vamos embora, olha aquilo, cara!" Aí o cara entrou rápido no carro e eles saíram cantando pneu, foram embora. Ela ficou ali sem entender nada. Ficou assustada, mas sem entender nada. E aí a irmã dela saiu de lá de dentro para ver o que tinha acontecido, né? Cantando pneu e tudo mais. E aí ela só ouviu a irmã dela falando bem baixinho: "Fulana, vira devagar e não faz barulho. Tem um cachorro atrás de você."
Ela conta que nessa hora ela respirou aliviada, porque pelo berro que o cara deu, ela achou que era o Jason que estava atrás dela. Então ela se virou e disse que viu o cachorro mais lindo da face da terra. Diz que era um pastor alemão capa preta, lindo, pelo brilhante, bem cuidado. Ela já se aproximou dele, como adora bicho, já começou a passar a mão no cachorro, beijar o cachorro. A irmã dela disse que entrou em desespero, achando que o cachorro ia morder ela. Mas não, ele ficou quietinho. E pelo cachorro ter sido o herói delas ali naquela noite, o herói dela, ela catou o lanche que a irmã tinha feito para ela comer e deu pro cachorro como recompensa. E ela conta que achou super bonitinho, porque ele sentou na porta da lanchonete e ficou ali de guarda, enquanto elas terminavam de arrumar as coisas para fechar a lanchonete. E ela já queria levar o cachorro para casa, queria adotar o cachorro e ia pôr nele o nome de Mufasa, o Rei Leão. Só que a irmã dela falou, pode tirar um cavalinho da chuva, um cachorro lindo desse, bem cuidado, olha, o pelo é brilhante, com certeza ele tem dono, já ele vai embora para casa dele, não vai adotar nada não, é de alguém. Ela conta que ignorou, começou a conversar com o Mufasa, falando que ia levar ele para casa, ele ia ser dela. Então terminaram de guardar tudo, apagaram as luzes e o Mufasa lá na porta, do lado de fora, esperando por elas. Aí ela tava com um sorrisão de orelha a orelha, super feliz ali, passando a mão no cachorro. E quando elas começaram a pedalar para ir embora, o cachorro foi ali do lado delas. Ela disse que olhava para a irmã dela assim como se ela tivesse ganhado uma guerra. Como ela disse, da lanchonete até a casa da irmã dela era 30 minutos de bicicleta, mais ou menos. E o cachorro foi, durante o caminho todo, ao lado delas. Nunca à frente nem atrás, sempre do lado, entre a irmã dela e ela. E elas foram conversando, e a moça que nos conta esse relato diz que falou que ia deixar o cachorro na garagem da irmã dela, aí no domingo, quando ela fosse embora, ela ia levar o cachorro para casa da mãe dela, e ela decidindo tudo isso sozinha. Detalhe que diz que ela já tem 3 cachorros e 5 gatos na casa. Mas diz que para quem ama animais, sempre cabe mais um. Bom, o cachorro seguiu o caminho todo ao lado delas, até que quando elas já estavam chegando na rua da casa da irmã dela, ele passou à frente e virou a esquina antes delas, mas assim, uns 5 segundos antes delas. E ela disse que ainda disse, isso mesmo, Mufasa, vai pra casa, e riu, né? Mas a hora que elas viraram a esquina, cadê o cachorro? Sumiu. O cachorro desapareceu. Ela disse que a rua da casa da irmã dela não tinha terrenos vazios, terrenos baldios, e todas as casas estavam fechadas. Já era quase meia-noite, não tinha ninguém lá na rua e não tinha como ele ter entrado em alguma casa. E outro detalhe, a rua da casa da irmã dela é uma rua sem saída. Para onde foi aquele cachorro? Ela conta que pegou a bicicleta e desceu, olhando casa por casa. Ele tinha que ter entrado em algum lugar, mas não, ele não estava em lugar nenhum. E ela diz que a irmã dela, que é um pouco mais medrosa para esses assuntos sobrenaturais, espirituais do que ela, disse que o cachorro foi um anjo. Foi um anjo em forma de cachorro que veio para protegê-las e mandou ela entrar logo dentro de casa, senão ela ia trancar a irmã para fora. E aí ela entrou rapidinho. Ela conta que ficou triste, que ela queria muito aquele cachorro para ela, mas fazer o quê? Ele sumiu. Mas o mais interessante desse relato vem agora. Ela conta que no domingo elas foram almoçar na casa da mãe delas. E como na segunda elas não abririam a lanchonete, a moça que nos conta esse relato ia ficar por lá mesmo, na casa da mãe. E durante o almoço, papo vai, papo vem, elas acabaram contando para a mãe tudo o que aconteceu naquela noite. E aí a mãe ouviu tudo e a hora que elas terminaram de contar, a mãe dela fechou os olhos e agradeceu. E a mãe dela contou que no sábado à noite ela estava inquieta. Ela não parava de pensar nas duas, sozinhas na lanchonete. Ela disse que sentia um aperto no peito, sabe? Tentou assistir TV para ver se distraía, mas nada. Não conseguia se distrair. Foi quando ela teve um estalo. Pegou uma vela preta e acendeu para o seu Exu, que se chama 7 Capas Pretas. E pediu a ele que protegesse as meninas. E isso foi às 10 horas da noite, o horário que aquele cachorro apareceu por lá. E aí aconteceu tudo aquilo que já foi relatado. E diz que a pergunta que fica é a seguinte: ela e a irmã dela viram
um lindo cachorro, pastor alemão capa preta, dócil, bonzinho. Mas o que aqueles rapazes do carro viram? Ela aposta que não foi a mesma coisa que elas viram. E aqui ela nos conta uma curiosidade. Diz que os Exus, na Umbanda, são as entidades que cuidam da parte material. Muitos deles, quando eram encarnados, eram homens ricos e poderosos que cometeram atrocidades com as pessoas, crueldades com seus semelhantes. Então, eles têm a aparência física deformada, eles são muito feios mesmo. É de assustar, e ela sabe disso porque ela já viu muitos. E ela tem certeza que aqueles rapazes o viram da pior forma possível. E ela termina dizendo que acreditem na proteção, peçam com fé que ela vem, em forma de animal, de gente ou qualquer outra coisa. O sítio do meu avô. O moço que nos conta esse relato tem 20 anos, mas na época do ocorrido ele tinha 12. Ele conta que sempre gostou de lugares assim com uma pegada mais rural. Então, sempre que ele tinha chance de ir para o sítio, ele ia. Ele conta que o sítio ficava meio longe e sempre que chovia, o acesso ficava difícil. E era época de férias e ele estava ansiosíssimo para ir para o sítio. Ele conta que lá é bem grande, tem várias árvores, tem as criações do avô dele. A casa é bem antiga, é de madeira, mas extremamente grande. E diz que sempre que ele ia, ficava no quarto de hóspedes junto com os primos dele. E diz que assim que ele chegou lá, ele correu para o canavial com os primos para pegarem umas canas, para fazer um bom caldo de cana, quando uma prima dele disse: Gente, tem alguma coisa morta ali. Então eles correram lá na direção e quando chegaram lá, viram que tinha a cabeça de um porco separada do corpo. E tinha umas velas ali também. E ele conta que sempre foi metido a machão e falou que ia apagar aquelas velas lá. Os primos dele o alertaram, mas ele não estava nem aí. Se agachou e assoprou as velas e apagou. E assim que as velas apagaram, eles saíram de lá, passaram a tarde brincando nas árvores e quando o sol se pôs, o avô chamou eles para entrar. Ficaram na sala assistindo TV e depois foram para o quarto. No quarto estava ele, 2 primos e 2 primas, e eles estavam brincando de verdade ou desafio, quando escutaram um barulho que veio da janela do quarto, lá de fora. Ele conta que eles ficaram assustados, mas ele não podia assumir que estava assustado. Então ele levantou, deu uma olhada assim pela janela, que a janela dava de frente para aquele canavial, e aí pela janela ele notou uma pequena luz que vinha de lá. Mas ele pensou que poderia ser o avô dele procurando por alguma coisa e se sentou de novo e continuaram a brincar. Foi quando ele teve a impressão que viu algo passando pela janela e voltando para observá-los. Ele conta que segurou a vontade dele de gritar, saiu do quarto e foi procurar pelo avô dele e viu que o avô dele estava deitado no quarto e a avó dele estava na cozinha. Ele voltou para o quarto apavorado e quando entrou no quarto, o primo dele disse que viu uma sombra parada na janela do quarto deles. Aí ele pediu para que todos deitassem e tentassem dormir, e ele tentando ser corajoso mais uma vez. Depois de muito custo, eles dormiram, mas ele disse que estava em estado de alerta, super assim preocupado, assustado. Ele olhou no relógio e era por volta de meia-noite. A porta do quarto estava entreaberta e por ela entrava um pequeno facho de luz. E aí ele começou a focar, a olhar para aquele facho de luz quando alguma coisa cobriu a luz. E aí ele começou a olhar direito para aquela sombra que cobria aquele facho de luz e ele pôde ver perfeitamente que a sombra formava 2 cascos de bode. Ele conta que sentiu as pernas bambas, a voz não saía por mais que ele tentasse gritar. Quando enfim ele ia conseguir gritar, ele escutou uma gargalhada assustadora que diz que ecoa na mente dele. E aí ele viu o que quer que fosse aquilo se afastar. Gargalhou e foi embora. Pela manhã ele contou pro avô dele tudo o que aconteceu. Mas o avô dele disse que não acreditou muito porque diz que o neto é bem criativo. E até hoje ele conta que tem medo de voltar nesse sítio. Se gostaram desses relatos, deixem um joinha, se inscrevam no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!